Boa noite, irmãos. A paz do Senhor esteja convosco. Mais um momento, mais uma rádio, mais um programa SOS Fé para aqueles que estão a ouvir. Uma boa noite. Hoje temos aqui conosco o Luís. Ele vai dar um alô, vai se apresentar. E o meu nome é Flávio. Vocês já me conhecem de vários programas. E seja bem-vindo, a paz do Senhor esteja convosco. Agora são 8h35 mais ou menos, e estamos a iniciar este direto convosco. Espero que esteja tudo bem. Se vocês quiserem mandar também as mensagens de pedido de oração, estejam à vontade, façam isso. Eu vou passar já o contacto, o número para vocês. E que Deus os abençoe com esta palavra grande que está aqui, que vamos ouvir hoje, que vai ser aqui o nosso irmão Luís que vai trazer. O contacto para o WhatsApp, se vocês quiserem mandar mensagens de pedidos de oração, não se acanhem, meus irmãos, enviem por favor, que é o 913-368-098. Para quem está no Brasil é 00351 913-368-098. Ok? Se quiserem, então, nós estamos online, recebemos e faremos uma oração no final com os vossos pedidos. Agora vou passar aqui a palavra ao Luís, para que ele possa passar, para se ele apresentar, não é? A primeira vez que está aqui no nosso programa e que vai ser uma bênção. Não é, Luís? Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Luís, trabalho com jovens aqui na igreja, sou seminarista também da Igreja Batista Central e é um privilégio estar aqui com vocês, participar, trazer uma palavra de Deus para as vossas vidas, crendo que Deus mais uma quinta-feira irá abençoar muito a vida de vocês. É um prazerzão estar aqui. Muito obrigado, Flávio, pelo convite, estar aqui na rádio SOS. Muito obrigado. SOS Fé. É normal, isto estamos no... É os inícios, meus irmãos, é sempre assim, uma pessoa está sempre um bocadinho mais nervoso, mas é interessante que nós temos, os feedbacks têm sido muito bons em relação ao programa. Também tenho tido o devocional às 8 da manhã, todos os dias eu tenho feito um devocional e também tenho recebido bons feedbacks sobre ele. Que tem sido uma bênção. Em breve também vai haver novidades, vamos trazer mais novidades, e só para vos dizer, tanto eu como o Luís, se pertencemos à Igreja Evangélica Batista Central de Braga, ok? Esta rádio não tem vínculo à Igreja, mas nós, como fazemos parte da Igreja, gostamos também de passar também a nossa programação. Os cultos, temos os cultos neste caso temos uma reunião de oração às 8h30 todas as terças-feiras. Convido-vos a vir aqui na nossa igreja, que é na rua Padre Armando de Lira, ok? Apareçam, irmãos, compareçam, estejam à vontade para aparecer, para vir orar conosco, ok? Depois temos o culto de jovens, às 8h30, todas as sextas-feiras, que é liderado aqui pelo Luís. E depois, no sábado, temos culto de teens também, às 15h30, é isso? Às 15h30 todos os sábados. Todos os sábados, 15h30. E temos um culto no domingo, que é o culto geral, que passou a ser agora de manhã, todas as manhãs, todos os domingos de manhã, às 10 horas, em ponto, ok? Este domingo vai ser um culto especial, é jejum e oração. Irmão, irmã, eu convido-te a vir em jejum e oração, para nós todos juntos podermos orar, para pedir ao Senhor. E qual é o tema, qual é o propósito desta oração de domingo? É a família, aquele que está afastado do Senhor, aquele irmão que não conhece a Jesus. Então nós oramos por eles, um familiar, um amigo, nós oramos por eles, não é, Luís? É exatamente isso, estamos seguindo esse propósito de orar pelos nossos familiares
que não conhecem a Cristo e também pela frutificação, né, dessas orações, para que Deus mova os seus corações em direção à cruz de Cristo. É isso mesmo, meu irmão. Olha, são 9h40. 8h40, peço desculpa. 8h40. Vamos brevemente passar para um intervalozinho, ok? Para vocês se prepararem e buscarem as vossas Bíblias. E já vamos iniciar a nossa palavra, que vai ser aqui passada pelo Luís, e vamos dar aqui uma conversazinha. Ao pastor Paulo, que deve nos estar a ouvir, um grande abraço. Ele hoje não pôde estar connosco, mas temos aqui o Luís, e que vai ser uma bênção, também vai trazer uma palavra abençoada, que vai tocar no teu coração. Quero-te pedir uma coisa, irmão e irmã, caro ouvinte, quero-vos pedir uma coisa. Passem este programa, falem deste programa a um irmão ou uma irmã que necessite de uma palavra, que necessite de conforto, que se sinta desesperado, que se sinta triste, que se sinta depressivo. Passa este programa, fala, transmite, fala da rádio, tem sido uma bênção. E mais, nós temos possibilidade de fazer atendimento também com essas pessoas. Por isso, meu irmão, minha irmã, falem da rádio Sementes da Fé, do programa SOS Fé. É para isso que estamos aqui. Precisa de oração, precisa de conversar. Meu irmão, usa o WhatsApp. O WhatsApp da rádio está aberto, está sempre online, 24 sobre 24 horas, para receber mensagens tuas, para conversarmos, ok? Deus te abençoe. É só isso que eu te peço. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus traga conforto ao teu coração por este programa. Por isso, vamos já para um curto intervalo e brevemente estaremos aqui novamente, ok? Deus te abençoe. Então, irmãos, já retomamos há algum tempinho. Que bom estar aqui convosco novamente. Eu e aqui o Luís, o meu convidado especial, mas eu sei que vai ser de muitas vezes. Mas também queremos mandar um grande abraço ao nosso amigo Arthur, o nosso irmão Arthur, que estava adoentado, ainda está, não é? Sim, está se recuperando, né? Está-se a recuperar. Oh, Arthur, um grande abraço para ti, está bem? Que Deus te abençoe. E também já ouvi dizer que o nosso amado pastor também está a ouvir. Está ouvindo. Que Deus abençoe também. E, meus irmãos, vamos então passar à palavra, que é mais importante. Podem abrir as vossas Bíblias, se faz favor, em Lucas, capítulo 7, e vamos ler do versículo 11 ao 17. Eu vou repetir, está bem? Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao 17. Eu vou dar aqui um compasso de espera para vocês abrirem as vossas Bíblias. Amém? Então a palavra do Senhor diz assim: pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judeia e por toda aquela região. Que palavra abençoada, não é, Luís? Amém, exatamente, Flávio. É muito interessante esse texto, é um dos que mais me chama a atenção na palavra, porque mostra
muito da compaixão e do poder do Senhor Jesus, né, Flávio? É isso. Vemos uma história de uma viúva. E você acredita que eu achava que viúva de Naim era porque ela era esposa de Naim? Mas não é. Engraçado, né? Mas era da cidade de Naim. E tem uma característica interessante dessa cidade, sabia? Do hebraico, a palavra Naim, ela vem do cidade de consolo, você acredita? Consolo, tranquilidade. Não sabia disso, Luiz. Isso quer dizer o quê? Que muito provavelmente essa cidade era muito boa para se viver. E aí é meio contraditório, né? O texto falando que está tendo um luto na cidade, mas a cidade vem dessa derivação de consolo. Mas interessante de como que em meio à multidão, né, nós vemos que Jesus está notando a dor das pessoas. Isso me traz a ideia e a memória de que como que a Bíblia é atual, né? Isso mesmo. De que Jesus, da mesma forma como ele via a dor dessa mulher, ele continua vendo a dor dos seus filhos nos dias de hoje, né? Então essa mulher é uma viúva já há algum tempo, agora perde seu filho. Importante dizer que uma mulher, quando viúva, era de obrigação dos seus filhos cuidarem dela, então agora ela estava ficando sem auxílio, sem ajuda, estava ficando sem dinheiro e sem recurso, né? Mas nós vemos que a compaixão e o poder de Deus estava ali se revelando para ela de alguma forma, né? Nós vemos então Jesus se aproximando à cidade, Jesus chegando nessa cidade e notando a dor dessa mulher, vendo uma mulher triste, chorando. E talvez Jesus vai usar, acho que a pior palavra, Flávio, quando se pode ir a um velório. Acho que talvez é a pior frase que nós podemos dizer a uma pessoa quando está em luto, é o que Jesus vai dizer. Jesus não chega... chore. Exatamente. Mas aí a gente percebe que tem algumas coisas que somente Jesus pode dizer. É verdade. Não é? É verdade. Porque a única pessoa naquele momento e neste momento que pode suprir a nossa necessidade e estancar o nosso choro e a nossa dor é a palavra de Jesus. Então, existem coisas, existem palavras que somente Jesus pode liberar sobre as nossas vidas. É verdade. Né? Jesus, ele tem esse poder, essa compaixão. Então, nós vemos ali que está tendo estão numa via cruzada, então, entre o luto e a vida, né? Uma multidão que está indo com Jesus, que está cheia de esperança e alegria, mas também tem uma multidão que está cheia de luto, né? Cheia de choro, de tristeza, mas é legal como que Jesus continua a se preocupar com as nossas dores, né? Jesus, ele sempre nota as nossas dores e não está indiferente àquilo que nós estamos passando. Então, eu digo a vocês essa noite que Jesus está vendo a sua dor. Jesus está vendo o seu coração. Jesus também, é interessante que ele vê uma dor invisível, né? Porque aquela mulher agora na sociedade estava ficando um peso morto naquela sociedade. De alguém que teria que ser cuidada por vizinhos ou até viraria talvez uma andarilha. Mas Jesus, ele está vendo os invisíveis e ele tem poder principalmente para transformar a realidade das suas vidas, né? A questão é, nesse encontro de multidões, a gente precisa viver de um dos dois lados. E é difícil escolher um lado, Flávio. Porque às vezes as nossas dores é o que tem mantido a nossa casca de pé, sabe? Então, existem algumas pessoas que sofreram tanto na vida que hoje se tornaram frias, né? Sim. Pessoas que se tornaram sem amor. Pessoas que já não conseguem mais dar o amor a outras pessoas e muito menos a Deus. Porque ou foram enganadas, ou sofreram, ou foram frustradas a tal ponto que estão envolvidas em uma multidão de dor, de traumas, né? Mas Jesus está entrando na cidade. Mas o interessante é ele entrar na cidade e o funeral a sair. Exatamente. No meio da multidão, como é que Jesus consegue se aperceber da dor daquela mulher? Exatamente. Ele deu um foco muito, muito grande àquela mulher. E isso, o Luís estava aqui a dizer, e é verdade. Nós podemos usar este exemplo do funeral como um exemplo, muitas vezes, das amarguras, das tristezas da nossa vida, das desilusões que nós passamos. E isso, meus irmãos,
É uma coisa incrível como é que Jesus, no meio daquela multidão toda, viu, sentiu a dor daquela mulher. E Ele pode fazer isso connosco. É verdade. Ele pode fazer isso connosco. Ele faz, que é diferente. Sim. Ele faz isso, irmão e irmã. Mas é se nós deixarmos. Não achas, Luís? Se nós deixarmos. Tem algo interessante também, Flávio, que nós vemos que muitas pessoas reclamam da religião, né? Sim. Reclamam que são machucadas, outras desviaram, estão fora da igreja. Ou então por causa dos pastores. Exatamente, que sofreram muito. Nós temos que falar ainda hoje, irmãos e irmãs, houve uma triste notícia na televisão de pastores que estavam-se a aproveitar de irmãos, dos aluguéis, a cobrar coisas. Isso é muito triste, ver na televisão, ouvir isso, de pastores a fazerem isso. Agora, qual é a ideia que passa para aqueles irmãos que não conhecem a Jesus, que não conhecem o Evangelho, que nós acreditamos? Sim. O que é que passa na cabeça deles, não é? Exato. É como tu estavas a dizer, é verdade. Há uma desilusão, há muita coisa aqui que vai nos estragando. A gente percebe que Jesus vem exatamente para quebrar esses paradigmas. Isso mesmo. Porque nessa cultura judaica, né, que é a qual eles estavam pertencendo ali, Jesus nunca poderia se aproximar daquele caixão, daquela esquife, né? Jesus não poderia, por quê? Eles usavam isso por dois motivos. Uma para a questão sanitária, então o cemitério era mesmo fora da cidade. E eles usavam isso também por conta de impureza. Eles não poderiam tocar o morto, e quem tocasse precisaria ficar fora da cidade. Era impuro. Ficaria impuro. Mas interessante que Jesus, assim como hoje em dia, ele continua indo além dos limites da religião, não é? Então, eu gosto muito de dizer que a Bíblia ela é suficiente para todas as coisas, muito mais do que as doutrinas que se levantam. E Jesus está fazendo exatamente isso, porque pelos religiosos da época, Jesus não poderia ressuscitar aquele morto tocando na esquife, porque ele ficaria totalmente impuro. Mas Jesus, ele vai de encontro à nossa dor. Independente daquilo que a religião, ou as pessoas, ou as ideologias tentam sufocar as nossas dores. Jesus, como o Flávio disse, está entrando em uma cidade onde tem uma multidão e ele consegue enxergar uma viúva. E sabia que não era fácil de enxergar uma viúva, Flávio? Porque na época eles até contratavam chamadas pranteadoras, que era quem ia chorar nos velórios, para ficar mais bonito, mais emocionante. E Jesus, mesmo em meio a isso, a esse teatro, ou a essa dor ali daquelas pessoas, Jesus consegue enxergar uma pessoa, né? E é muito interessante como Jesus, ele te enxerga, né? Da mesma forma como ele nos enxergou um dia, né? Isso e nos mesmo. chamou para si. Jesus muitas vezes não. Jesus tem um propósito muito grande em nós, irmão e irmã. Repara que não foi a viúva que pediu, foi ele. Ele é que tomou a iniciativa de se chegar ao morto, neste caso, não é? Ao esquife, como tu falas, e falou, e fez um milagre. Isso ele faz nas nossas vidas. Quantas vezes Jesus está a falar connosco? Quantas vezes Deus está a falar connosco e nós estamos surdos, cegos, estamos, como o Luís falou no início, tristes, desiludidos com a igreja, desiludidos com o pastor, desiludidos com a sociedade, desiludidos com tudo, até às vezes com a própria família. Mas Jesus fala connosco, mesmo no meio da confusão, porque aquela aglomerada, aquela multidão que há à volta de Jesus é confusão. Sim. Aquilo é confusão. Sim. É aquelas distrações que nós temos ao longo da nossa caminhada. Eu acho que é um pouco por aí, não é, Sim, Luís? E então Jesus chegou ali, tal, não fez, podia ter ignorado, como os outros provavelmente fizeram, mas não. Ele aproximou-se, ele teve compaixão, ele olhou para aquela mulher e teve compaixão. Pá. Eu acho interessante como que Jesus não fica indiferente em meio à dor, né? Jesus, fica. ele se faz ativo em meio às nossas dores, né? Quando nós falamos dessas multidões, Flávio, nós precisamos entender que
toda multidão pode ter um lado bom e um lado ruim. Né? Então, Sim, na viúva... Concordo contigo. Ok, que bom que tem uma multidão com ela, senão que ela era uma mulher querida na cidade e que estão ali de alguma forma para suprir ali agora a sua perda, para desejar né, os sentimentos, mas também o quanto que essa multidão, dependendo de quem está no meio, pode ser prejudicial, né? Então, o que está sendo falado ali, os julgamentos agora, talvez, e agora é uma inferência no texto, né? Talvez tinha algumas pessoas ali já julgando como seria a vida daquela mulher. E também podemos partir para a multidão de Jesus, né? Porque pensa, uma multidão eufórica, uma multidão muito alegre e esperançosa com Jesus, também pode estar muito feliz e eufórica no nosso caminho e não perceber a dor do necessitado, né? Mas como que Jesus consegue ter essa percepção, né? E eu entendo muito que o chamado de Jesus para nós, Flávio, é também enxergar a dor do outro, né? É conseguir em nossa caminhada também olhar para o lado e ver que pessoas estão carregando talvez o seu filho num túmulo, né? Isso talvez não numa forma física, mas sim figurada, né? Pessoas que estão enterrando seus sonhos, pessoas que estão enterrando o seu ministério, pessoas que estão talvez até pensando em tirar a sua própria vida. E nós, às vezes, por estar muito felizes com Jesus, e precisamos estar mesmo, mas não nos apercebemos de que Jesus quer que nós sintamos a dor do mundo, né? Isso mesmo. Fazê-lo com que ele se revele de alguma forma através das nossas vidas, né? Isso é muito interessante como Jesus agiu e continua agindo nos dias de hoje, né? Então, eu acho interessante. Jesus olhou para aquela mulher, sentiu a dor daquela mulher, e ele chega perto do caixão, e aí aqui eu posso trazer uma junção desses textos de que Jesus tocou no madeiro e algo que era impuro ou profano agora foi santificado pela vida, não é? Porque pensa, um jovem morto, já não há mais sangue, já não há mais nervos que se dobrem, as pernas estão duras, o seu corpo está pálido, então Jesus toca e a vida tem que dar um jeito de surgir. A vida tem que dar um jeito de surgir. E nós podemos agora trazer para uma realidade nossa, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, abandonados, inimigos de Deus, e aí Jesus toca o madeiro agora. A cruz de Cristo é tocada por Cristo, essa que era usada de forma profana, de forma injusta muitas vezes, mas para crucificar ladrões e pessoas ruins, agora é santificada por Jesus Cristo. E agora a vida que nós não tínhamos, ela tem que dar um jeito de surgir em nós. Porque a vida de Cristo, através da cruz do Calvário, tem que nascer nos nossos corações. Então o madeiro daquele esquifo que gerou vida naquele jovem, também se torna o madeiro da cruz do Calvário, que ao ser derramado o sangue de Cristo naquela cruz, nos chama para si e nos convida também a voltar a viver, né? A voltar a ter uma vida em Cristo Jesus. É muito interessante como Jesus nos chama para ele, né, Flávio? É verdade. É interessante também que, nesta explicação que o Luís está agora aqui a falar, acho que Jesus faz, através daqui da palavra, um convite àquele viúvo ou aquela viúva, entre aspas, não é? Porque não é a viuvez aqui, pode ser aquela dor que nós sentimos, pode ser um desânimo, pode ser tudo isso. Mas Jesus, na palavra, convida-nos a falar dele. Sim. A dizer, Jesus ama-te. Sim, a evidenciá-lo, né? Não é? Jesus ama-te. E vejam que ele, através da palavra, ele está-nos a convidar a fazer isso. Que é amar o nosso próximo. E como é que nós podemos fazer isso? Falando de Jesus para ele. Falando de Jesus, da salvação que ele nos traz. Porque, irmãos e irmãs, não é só a salvação após a morte. A questão é a salvação atual, no mundo que nós vivemos, que é um mundo corrupto, que é um mundo cheio de amargura, cheio de guerras que agora nós vemos, que traz preocupações, traz tristezas no nosso coração, desânimo. Que vontade é que nós temos de nos levantar e ver as notícias. Há uma guerra, o pai matou o filho matou o pai, matou a namorada, matou não sei quem, um acidente de um amigo nosso que morreu. Bom, um monte de coisas que nos vêm para a nossa mente, que vêm para o nosso coração destabilizar e tirar um foco que é Jesus.
E isso tira-nos o foco, irmãos e irmãs. Então, nós devemos ser como Jesus. É como estava a dizer bem, e muito bem o Luís. Jesus podia ter sido julgado naquele momento. Porquê? Porque ele estava a ser impuro ao tocar na esquife, ao tocar num morto. Exatamente. Não é? Ele estava a ser julgado. Mas algo aconteceu. Imagina-te, irmão e irmã, que tu és Jesus, que vais falar com aquele irmão que está desesperado, que está depressivo, que quer tentar o suicídio. Tu chegares à beira desse irmão, sem vergonha, sem medo, que não conheces o irmão de lado nenhum, e tu chegas lá e dizes assim: Jesus te ama. Jesus pode trazer salvação para a tua vida. Agora eu posso vos dizer assim: vocês já viram um milagre que iria acontecer ou que vai acontecer? É ou não é, Luís? É verdade, é verdade. Um milagre que isso pode trazer na vida daquela pessoa. Sim. Ainda ontem, antes de ontem, o pastor esteve a falar comigo, que falou assim, fez exatamente isso. Chegou à beira de uma pessoa que não conhecia lá nenhum e falou-lhe de Jesus. Irmão, ele plantou uma semente no coração daquela pessoa. Ele pode ter trazido, que eu creio nisso, como muitas vezes o Luís faz aqui com os jovens, ele planta a semente no coração desses jovens. Muitos jovens que eu sei de pessoas que foram restauradas, não temos que falar de nomes, sim, mas eu sei que de jovens que foram restaurados, sim, aqui nas sextas-feiras. Mas a melhor pessoa que pode falar é o Luís, porque ele é que acompanhou esse processo. Mas porquê? Porque ele chegou ali e plantou a semente. Fez o mesmo que fez Jesus com aquela viúva. Não é, Luís? É verdade. É importante dizer, Flávio, que aqui nós podemos estar em 3 lugares. Aqui são 3 pessoas diferentes. Okay. Ou nós, talvez quem está nos ouvindo esteja morto. Sim, esteja morto espiritualmente. Esteja morto por não conhecer a Cristo. Aquele que não conhece Cristo e não aceitou a Cristo está morto fisicamente e espiritualmente, dizendo... porque já está condenado. Talvez exista uma pessoa que está no lugar da viúva, que está em luto, né? Porque está perdendo muitas coisas, está no meio de uma multidão de pesadelos, está carregando luto, talvez não no corpo, mas um luto na alma, sabe? De dor, de sofrimento. E talvez não está enxergando mais nada. Apenas isso, né? O luto tem, infelizmente, esse poder de tampar os nossos olhos e não permitir muitas vezes que nós enxergamos a Cristo. Ou nós estamos no lugar de Jesus e sua multidão. Nós estamos no lugar ativo e vendo a dor do outro. Eu particularmente gosto muito desse texto por ele terminar de uma maneira sobrenatural. Terminar com o milagre de Cristo e com o temor das outras pessoas, né? O fato é de que a dor que você está passando, aquilo que você está vivendo na sua vida, que nós que estamos aqui do outro lado do microfone não sabemos ou não vivemos a sua dor, o que eu posso te dizer é que Deus deseja se glorificar na sua dor. Então deseja gerar temor em outras pessoas, né? Sabemos que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, pensamos, né, ou imaginamos, e isso faz parte também daquilo que nós carregamos em nossa vida, né? Deus, ele entregou seu filho para transformar uma realidade pecaminosa e de condenação, mas também Jesus vem para trazer transformação, paz, alegria, trazer de volta uma esperança que o diabo tem tentado arrancar dos seus corações e muitas vezes tem para trazer de volta uma santificação que a impureza tem tentado tirar também da sua comunhão com Cristo Jesus, né? Eu quero dizer para você essa noite que Jesus, Flávio, ele continua cruzando os nossos caminhos. É para você que anda perdido e não está encontrando Jesus na sua caminhada, eu quero te dizer que Jesus, ele continua encontrando pessoas, da mesma forma como ele encontrou Paulo, da mesma forma como ele encontrou Naim, da mesma forma como ele um dia me encontrou e encontrou o Flávio também, né? Jesus continua encontrando pessoas, né? Então, ele pode te encontrar em meio à sua dor e ao seu sofrimento. Ele te vê, ele sabe aquilo que você carrega e eu tenho certeza que ele deseja suprir
a sua dor e o seu luto para a sua honra e para a sua glória sempre, Flávio. Eu concordo com o que o Luís está a falar, é mesmo isso. É aquela coisa, meu irmão e irmã, é depositar a confiança em Jesus. É depositar a confiança em Deus. É abrir o nosso coração. Mas tu podes dizer assim, Flávio, Luís, isso falar é fácil. Eu sei que não é fácil. Nós estamos a falar porque nós também temos outro tipo de viuvez, ou outro tipo de tribulações ou problemas, irmão e irmã. Nós estamos todos no mesmo barco. Nós estamos aqui a falar, mas nós também estamos nesse mesmo barco. Onde tu estás, meu irmão, minha irmã, nós também estamos. Nós não falamos de boca para fora como faz muita gente, ou porque é meramente teológico. Não, nós falamos porque passamos por situações e que muitas vezes Jesus está ali ao nosso lado e diz: ei, eu estou aqui, eu posso te ajudar, eu posso te aliviar o fardo. Ele próprio diz na palavra: vinde a mim os que estáis fracos, cansados e oprimidos, não é? E eu vos aliviarei. Então, irmão, irmã, o que é que estás à espera? Que estás à espera de propagar a palavra, de semear como Jesus fez? Chegou à beira daquela viúva, deu conforto. Porquê é que tu não podes fazer isso com outro irmão? Porquê é que nós não vamos fazer isso com aquele irmão na rua que muitas vezes olha para nós e algo dentro de nós diz assim: fala com ele. Ele precisa de uma palavra. Eu tenho vergonha. Eu não quero. Eu não vou chegar à beira daquela pessoa e dizer: olha, Jesus te ama. Claro, não é assim, mas aproximar, ver a necessidade da pessoa. Porque muitas vezes não é a necessidade material. Exato. Mas é a necessidade de um carinho, de um acompanhamento. Perdão. Nós vemos isso nos lares da misericórdia, nos lares ou dos idosos. Essa solidão. Nós temos visto isso. A gente que tem o projeto Dorcas também aqui na igreja, né, Flávio? A gente tem acompanhado isso, feito visitas nos lares e tudo mais. Nós vemos essa dependência, né? Eu trabalhando também com jovens, tenho percebido que a maior necessidade hoje que nós temos é uma necessidade de afeto, né? Então, costumo dizer que são órfãos de pais vivos, né? Que não foram abandonados talvez fisicamente, mas emocionalmente, no seu carinho, no afeto, nas emoções. Isso tudo causa grandes problemas se não forem tratados, né, Flávio? Grandes problemas se não forem supridos. E tem uma questão interessante que você disse, de que nós passamos pelos mesmos problemas, e é verdade, né? E uma triste notícia é que sempre passaremos até que Jesus volte. A questão é do lado de quem nós passaremos, né? Isso mesmo. E aí nós precisamos, de alguma forma, estar do lado certo, digamos assim, que é do lado de Cristo, né? O reino de Deus, o reino de Jesus, que está sendo estabelecido aqui na terra e será estabelecido ainda, é um reino de paz, justiça e alegria no Espírito. Então, se nós estamos ao lado de Cristo, se nós estamos olhando para as nossas vidas e, como você disse, para o propósito de Deus para as nossas vidas, com o olhar ou a partir da visão de Jesus Cristo, eu tenho plena certeza de que nós conseguiremos passar pelas tribulações, pelas provações, de uma maneira muito mais suave. Não quer dizer que nós vamos estar rindo apenas no meio das tribulações, mas quer dizer que nós saberemos que estamos sendo cuidados, mesmo em meio às provações e tribulações. Deus continua nos vendo e continua falando para nós todos os dias. Aquilo que só Ele tem poder, não chores. Eu estou te olhando, né? É mesmo isso. Exatamente. São coisas tão interessantes que nós vamos falando, mas eu continuo a falar o mesmo como o Luís falou. É a hora, é o momento de nós nos humilharmos na presença do Senhor. Ok? Para quê? Porque às vezes o orgulho, a soberba, nos afasta dele. E é interessante também que aqui o Jesus não julgou
a viúva. Isso é interessante. Ele simplesmente chegou à beira dela, chegou à beira do caixão e falou. E disse ao morto, levanta-te. Não houve julgamento. Irmão, irmã, Jesus não julga. Se alguém te disse que Jesus ou que Deus te julga, está a mentir. Ele não te julga. Ele não te depreciativa. Não te vai ser depreciativo contigo. Pelo contrário, Ele ama-te. Incondicionalmente. E outra coisa, o amor dele não é maior para o Luís, maior para mim. É igual para todos. É igual para todos. Então, tu que precisas, às vezes, ou mesmo nós, precisamos de conversar, de falar. Não estamos aqui para te julgar. Estamos aqui para te ouvir, para te acarinhar. Mesmo que tu tenhas feito uma queda, mesmo que tu tenhas caído, mesmo que tu tenhas te afastado, nós estamos aqui para fazer o que Jesus fez. Ok? Trazer conforto, trazer esperança na tua vida. É isso que nós estamos aqui. Seja o Luís, seja eu, seja o pastor Paulo, seja o pastor Marlone, seja a igreja. A igreja, não igreja instituição, igreja, as pessoas que estão dentro da igreja, não é, Luís? É a igreja de Cristo. É a igreja de Cristo. É isso que nós temos que fazer. É ouvir, é receber, é perceber qual é o teu problema. E ajudar. E ajudar. Porque as pessoas... E uma coisa que eu tenho percebido, e eu acho que o Luís vai me dar a razão, porque eu sei que ele já fez uma pregação sobre isso, que é sobre o telemóvel. Não é? Há uma família, como é que tu disseste agora? É uma família... É órfãos de pais vivos. Órfão de pais vivos. E é uma realidade. Que o telemóvel faz-nos órfãos. É o poder do telemóvel de nós termos acesso a tantas coisas, mas estar distante de tantas pessoas. De tantas pessoas. E a gente se acostuma a estar próximo de coisas e longe de pessoas. Longe de pessoas. O que, falando de evangelho, é totalmente contra, vai contra aquilo que Jesus ensinou, de que nós precisamos amar as pessoas, Flávio. É isso. É o segundo e maior mandamento. Primeiro nós amamos a Deus, todo o nosso coração, nossa força, nosso entendimento. E depois nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Então, é sempre um jogo de cuidado que nós precisamos ter, né? Nós sempre... Entendo também que às vezes a gente joga muito a culpa do inimigo, mas às vezes a gente que está dando muita lenha para ele, né? Muito mesmo. Combustível para ele. E às vezes é mais fácil a gente orar pedindo para Deus expulsar o diabo do que mudar o nosso caráter. Então é um chamado de Deus para nós mesmos, né? De transformação, de saber que... Acho interessante nesse texto também que Jesus restitui o filho dessa mulher, devolve, vai falar, ele restituiu o filho dessa mulher, trazendo esperança de volta para ela. Para ela. É muito interessante como e isso Jesus... e ele faz isso. Somente ele pode fazer. Só ele. Somente ele pode fazer. Vamos, irmão e irmã, colocar isso em oração. Vamos orar por ti, que tu estás a ouvir, ouvinte. Vamos orar por ti. Amém. Eu e o Luís, primeiro oro eu, depois oro o Luís. Vamos fechar os nossos olhos, irmão e irmã, que estás a ouvir, que te sentes desesperado, desesperada, que sentes-te afastada, que sentes afastada de Deus. Vamos orar. Amém. Ok? Fecha os teus olhos, se puderes, e vamos colocar isso em Deus. Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, para te primeiramente agradecer por seres nosso Pai. Agradecer a Jesus por Ele ter feito aquilo que foi incondicional, que foi morrer por nós. Para quê? Para nos salvar, para nos lavar os nossos pecados. Mas eu agradeço-te, Senhor, acima de tudo, por seres ainda nosso Pai, por nos amares incondicionalmente. Senhor, meu Deus, meu Pai, assim como fizestes com a viúva, faz também conosco, Senhor. Restitui as nossas falhas, restitui as nossas mágoas, restitui toda a dor que nós sentimos.
seja física ou espiritualmente. Restitui, Senhor, assim como tu fizeste aquela pobre viúva que perdeu o seu filho, o seu único filho. Senhor, restitui agora, Senhor, que o teu Espírito Santo deixa agora com uma unção de cura, de libertação sobre todos nós, Senhor. Toma agora a autoridade em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, naquele que está preso nos vícios, preso nos vícios da pornografia, das drogas, do álcool, do tabaco. Nós tomamos agora, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a autoridade, seja repreendida agora em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É repreendido agora, sai espírito de morte, espírito de vício, sai agora em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa esse corpo, deixa essa pessoa, deixa. Tu não tens autoridade sobre a vida dele, ou sobre ela. Não tens autoridade. Restitui agora, Senhor. Restitui agora. Deixa uma unção de cura sobre as nossas vidas, Senhor. Sobre a vida daquele que está a ouvir. Esta é a minha oração. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu oro e agradeço-te. Amém. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela sua palavra. Obrigado, Deus, pelo seu amor que está sobre nós, Deus. Nós agradecemos porque um dia nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e o Senhor nos encontrou e nos chamou para si, Deus. A minha oração essa noite é para que o Senhor, da mesma forma como um dia nos encontrou, também encontre cada pessoa que está ouvindo essa rádio hoje, ó Pai. Que em nome do Senhor Jesus, Pai, cada pessoa, independente onde ela esteja, se é na sua casa, no carro ou no trabalho, ó Deus, que o Senhor, através do seu Espírito Santo, possa se achegar até ela, Pai. Da mesma forma como o Senhor Jesus se aproximou desse velório, dessa mulher, ó Pai. Da mesma forma como o Senhor tocou na morte, ó Pai, dessa mulher, na dor dessa mulher, o Senhor também, ó Pai, pode tocar essa noite a vida de cada pessoa que está nos ouvindo essa noite, ó Pai. Eu não sei qual luto, qual a dor, ó Pai, se é uma dor familiar, ó Deus, se é por conta de desemprego, se é por conta de lutas, ó Pai, se é por conta de humilhação, Deus. Eu sei que para o Senhor todas essas coisas são pequenas, porque o Senhor é o único que tem o poder para declarar sobre nossas vidas. Não chore, não lamente, porque o Senhor chegou para acabar com o luto, ó Pai. Nós cremos num Deus todo-poderoso, cremos num Deus capaz, ó Pai, de suprir todas as necessidades, de transformar a realidade de uma multidão, de transformar a realidade de dores, ó Pai, de caos, ó Deus, que possam tentar atormentar cada ouvinte essa noite, ó Pai. Por isso que nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que em nome de Jesus, o Senhor se achegue na vida de cada pessoa, ó Pai, e essas pessoas possam ser transformadas pelo Senhor. Aonde não há esperança, ó Pai, que o Senhor traga esperança. Aonde há morte, que surja vida. Aonde há vícios, ó Pai, que possa serem eliminados e agora surge paz, ó Deus, que em nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos aquilo que está no Salmo de número 30, que o Senhor transformou o choro, o pranto em dança, ó Pai. O Senhor transformou a morte em alegria, ó Deus, porque o Senhor é o único que tem o poder para transformar a realidade do nosso ser. Pedimos ao Senhor, Deus, se achegue na vida, ó Pai, daqueles que estão em sofrimentos. Se achegue a vida daqueles que estão desanimados, daqueles, ó Pai, que estão desiludidos, ó Pai, daqueles que foram machucados pelas palavras de outras pessoas, ó Pai, machucadas talvez pela religião. Que o Senhor se achegue em suas vidas e que eles encontrem paz no Senhor, que eles encontrem descanso no Senhor, Deus, que a paz que excede todo o entendimento se achegue às suas casas em nome de Jesus, e que essa noite seja uma noite de sono, uma noite bem dormida, onde não haja insônia, onde não haja pesadelo, onde a ansiedade não tenha lugar, porque nós colocamos diante dos seus pés, Jesus, tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos. Que em nome de Jesus nós sejamos abençoados. Você que está nos ouvindo, seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, Pai. Amém? Amém. Amém, irmãos. Agora são 9h23. Estamos a terminar. Que Deus te abençoe. A palavra foi muito boa. Não te esqueças, terça-feira temos a reprise ou a repetição deste programa, deste mesmo programa, ok?
futuramente vai No estar... mesmo horário, Flávio? Não, às 14h30. Okay. Obrigado, Luís. Às 14h30, terça-feira, 14h30, ok? Coincidentemente é propositado porque é a reunião da nossa reunião de oração. Sim. É um preparo para a reunião de oração. E depois, todos os dias, o devocional todas as manhãs, às 8 horas, 13 horas, 19 horas e meia-noite. Ok, irmão? Que Deus te abençoe, uma boa semana, que Deus possa restituir a vida em ti. Amém. Flávio, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, eu dei uma enrolada para vir, mas vim. É verdade. Pretendo estar mais vezes aqui com você e creio que Deus irá fazer e está fazendo grandes coisas através desse projeto que Deus colocou no seu coração. Desejo a todos vocês que estão nos ouvindo uma boa noite e que Deus possa trazer alegria aos seus corações, esperança aos seus corações. Confie em Deus, confie em Cristo e saiba que a cruz de Cristo é suficiente para cada um de vocês. Muito obrigado, Flávio. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que Deus vos abençoe.